Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou assistente de mediação e programas públicos. Hoje eu vou estar aqui com vocês mediando essa conversa com a Amanda Carneiro, que vai falar um pouco sobre o artista Dalton Paula. A gente vai ter 15 a 20 minutos de fala, e aí ao final dessa fala a gente vai abrir para os comentários, tá? Só abrir e chamar ela aqui. Eu vou contar um pouco sobre o Diálogos. O Diálogos é esse programa que a gente já tinha antes da quarentena e agora a gente está retomando online. Oi, Amanda. Olá, boa tarde, Júlia. Boa tarde, pessoal que está em casa. Estava contando para eles sobre o Diálogos, né? O quanto é um projeto que já existia antes no museu e que agora a gente está trazendo para uma plataforma online, de forma que a gente consiga falar um pouco sobre os trabalhos e relacionar, aprofundar um pouco mais nos trabalhos que são propostos para desenhar durante a semana, né? Sim, hoje a gente vai falar da obra Zeferina, que é uma obra do artista Dalton Paula. Essa obra é a obra de referência para o MASP Desenhos em Casa, que é essa ação que o MASP tem feito nesse período de quarentena. E é uma ação para incentivar que as pessoas olhem mais atentamente para um único trabalho de arte. Elas têm uma semana inteira para acompanhar o que a gente publica sobre esse trabalho. Então, tem nos stories detalhes sobre como a obra foi feita. A gente está fazendo hoje esse Diálogos que vai se atentar exclusivamente à Zeferina. E amanhã a gente tem uma live com o artista. E aí a gente vai ouvir também um pouco a opinião dele. Uhum. Vai ser bem legal. Vou só sugerir para quem tiver computador, quem tiver acesso além do celular, abrir a imagem também no site do MASP. Se você vai na busca, você coloca Zeferina ou Dalton Paula e você consegue a imagem em alta, né? Para assistir enquanto a gente vai, para ver melhor, mais detalhes enquanto a gente vai conversando, né? Sim. Sim, a gente vai mostrar aqui também, né, Júlia? Você Sim. pode colocar a foto a imagem da obra. Essa é a foto do Dalton Paula, o artista que fez a Zeferina. Acho que Sim. você pode voltar um pouquinho lá na foto dele. Tá. Eu Só para vou. lembrar também que a gente tem a caixa de perguntas, então quem quiser fazer as perguntas enquanto isso pode fazer. Sim, Que no final a gente vai selecionar. exato. Então, esse é o Dalton Paula. Vocês podem ver na foto, ele está bem simpático, como ele é na vida, em geral. O Dalton Paula nasceu em Brasília, em 1982, e atualmente ele vive e trabalha em Goiânia. É bem bonito tê-lo no MASP Desenhos em Casa, porque ele mesmo relata que começou a trajetória artística dele desenhando. Ele fazia cópia de desenho e as cópias dos desenhos levou a imaginação dele ao processo de recriar e de criar os seus trabalhos artísticos, né? E a gente sabe também que é bem verdade que muitas pessoas mundo afora se iniciam na prática artística a partir do desenho. Então, eu fiquei bem feliz com a escolha dessa semana, porque eu acho que ela aponta para o movimento que as pessoas estão fazendo em casa, que é desenhar, né? Além das pinturas, porque hoje a gente vai falar de uma pintura do Dalton, ele transita por diferentes linguagens. Ele produz performances, instalações, vídeos. Ele também se utiliza de suportes diversos, além das telas, que são bem conhecidas. Ele também trabalha com cerâmicas e com livros. E as escolhas de cada um desses suportes, elas se relacionam bastante à poética do Dalton. Materializa a poética dele, né? Já foram temas do trabalho do artista, por exemplo, as rotas do tabaco e do ouro. E nesse último caso, ele se utilizou das bateias, que foi onde ele pintou os motivos enfim, que se inscreveram ali. E a bateia é um instrumento de garimpo. Ele pode ser feito de madeira ou também de metal. Ele tem um fundo cônico e é onde o ouro é revolvido.
Então, as pessoas revolvem o ouro ali em busca do metal, desse metal precioso. Então, pintar sobre essa bateia adiciona uma camada de significado. Você já viu uma bateia, Júlia? Olha, você tá falando, eu tô aqui procurando na memória, mas acho que não, nunca vi. A bateia é esse instrumento, né? E o Dalton já pintou sobre eles, já expôs em vários lugares esse trabalho. É um trabalho bem bonito, vocês vão ter que dar um Google, porque a gente não tem uma imagem de bateia aqui. É, Bom, além disso, os interesses do Dalton Paula se relacionam bastante à população negra brasileira e os seus legados e experiências do passado e do presente. Ele dá atenção especial ao que ele chama de universo negro sertanejo, que é uma coisa dos interiores do Brasil, não necessariamente paulistana ou carioca, como, enfim, muitas vezes tem nesses circuitos. Então, ele gosta dessa experiência do negro sertanejo e ele aborda a experiência dessas pessoas e populações nos interiores do Brasil. Isso também conecta a produção dele a um imaginário popular. São os temas, por exemplo, as religiosidades afro-brasileiras, mas também as congadas, também as fanfarras, Até os mesmo, saberes. até mesmo os saberes populares, né? No sentido, por exemplo, da faca na bananeira em prévia de São João, que vai trazer o nome do futuro companheiro ou companheira, né? Essas Sim. tradições também mais da oralidade, né? Mais comum. Não, totalmente. Sim, os saberes populares participam do conjunto de questões com as quais ele trabalha. O uso e o conhecimento de plantas medicinais, por exemplo, que é uma coisa que às vezes se perde, mas a gente sempre tem uma mistura de chá para curar uma gripe e outros males do corpo, né? E o Dalton trabalha com isso também, ele tem uma série de trabalhos em torno da cura, em que ele faz uso desses saberes populares. Eu acho que também vale mencionar a experiência, a pesquisa dele com comunidades quilombolas, como espaços depositários de saberes, de experiências e de uma história que não alcança, pelo menos por enquanto, ou com a força que poderia, as narrativas oficiais. Então, ele usar isso no trabalho dele é também uma maneira de trazer essas experiências para o universo mais institucional, digamos assim, ou a materialização de histórias que não têm a visibilidade que deveriam ter. Sim. E esse que existem muito mais na oralidade, assim, né? O quanto a gente tem dificuldade de documentar coisas que existem como oralidade. A religião, o ritual, por exemplo, né? A religião, os ditos populares, é muito mais difícil você tornar documento, tornar um registro, fazer isso rodar por lugares que não só até onde a palavra alcança, né? A palavra dita, né? Sim. Mas é uma memória importante. Ainda assim, esses saberes se perpetuaram no Brasil, né? A gente ainda conhece e eles também foram documentados. A questão é que talvez esses documentos eles alcancem menos pessoas do que deveriam, né? Esse é o caso, por exemplo, desses dois trabalhos que estão no acervo do MASP, que é a Zeferina e o João de Deus Nascimento, que é uma espécie de dupla. A gente está vendo aí, a Júlia acabou de colocar, esse é o quadro da Zeferina, junto com o João de Deus. Essas duas telas fazem parte do acervo do MASP. Ambas foram realizadas especialmente para uma exposição que o MASP fez em 2018, chamada Histórias Afroatlânticas. Essa exposição foi um marco para a história das exposições no Brasil. Era muito grande, né, Júlia? Enorme, sendo que foi dividida, né? Além do MASP, estava no Tomiotaki, né? Exato. E uma exposição que abarcou bastante coisa, né? Pegando desde historicamente, assim, num período de tempo muito grande também, né? Sim, do século XVI ao século XXI. Tinha
reunia 450 trabalhos de em torno de 240 artistas, era muita gente, e a exposição falava sobre o que o Pierre Verger chamou de fluxos e refluxos entre as Américas, o Caribe, Uhum. a África e a Europa. Sim. Essa exposição que foi um marco tinha esses dois retratos, o que a gente não está vendo aqui, que é o do João de Deus Nascimento, e Uhum. esse da Zeferina. Essas duas telas, elas estavam no núcleo de retratos. E essa tela da Zeferina, em específico, foi capa, uma das capas, né? Porque tinham mais Uhum. que uma capa, mas foi uma das capas do catálogo da exposição. Esse núcleo de retrato também foi bastante elogiado na época, porque constituiu uma pinacoteca de figuras negras, algo bastante inédito e muito pouco Com visto, certeza. em geral. Né? Então, tinha uma força grande de entrar naquele espaço e ver todo mundo representado naquele espaço, é, sendo pessoas negras. E, e entre, enfim, todos esses retratos estavam lá a Zeferina e o João de Deus. Sim. Os dois foram importantes líderes negros do período escravista aqui no Brasil. E, embora eles fossem bem conhecidos por historiadores, eles não tinham uma imagem que os representasse. Então, o Dalton Paula fez essa criação de imagem para essas duas figuras que a gente só conhecia por meio dos documentos. Uhum. Eu ia te perguntar isso, quais as maneiras que fizeram com que essas histórias chegassem até hoje? Como que a gente É, sabe que existiu a Zeferina e o João Nascimento? sim, essa é uma. Essas histórias são histórias que a historiografia da escravidão e da liberdade no Brasil conhecem bem. A gente tem uma excelente escola historiográfica de escravidão, é bem reconhecida mundo afora pelas pesquisas que faz, e esses historiadores lidaram muito tempo com documentos, ou passaram a lidar com documentos policiais e paroquiais, onde se descobriu muitas histórias que foram histórias, enfim, que antes não estavam, né, na escrita, Uhum. na pesquisa da história do Brasil. E aí foi assim que se descobriu também a história da Zeferina. A Zeferina foi uma mulher africana, de origem angolana, que chegou ao Brasil ainda criança como escravizada. Como muitas outras pessoas feitas cativas nesse período, ela se rebelou contra esse sistema injusto, cruel e desumano que foi a escravidão, né? Uhum. Essas pessoas, claro, não aceitavam a condição de sujeição da sua humanidade e buscavam pela sua própria liberdade. A Zeferina fez isso, ela buscou pela própria liberdade de si mesma, mas também de outras pessoas. E por isso que ela fugiu e fundou, junto com outras pessoas, claro, um quilombo conhecido pela historiografia, que é o Quilombo do Urubu. Então, a gente conhece essa história porque, como você perguntou e eu já disse, essa é uma história documentada pela historiografia da escravidão no Brasil, e essa historiografia, sobretudo a partir da década de 80, começa a focar nas histórias mais biográficas. Sim. Procura entender quem são os sujeitos que viveram o período da escravidão. Né? Isso complexifica a produção acadêmica e faz com que a gente conheça quem são os agentes da luta contra o sistema escravocrata. Sim. Entre os muitos historiadores desse período, que eu não vou citar todos aqui, eu queria Uhum. falar do João José Reis. Porque o João José Reis, esse historiador importante brasileiro, ele tem um texto que se chama Quilombos e Revoltas Escravas no Brasil, e é um texto que fala da Zeferina, né? Que fala do quilombo do Urubu e da Zeferina também. Então, ele faz isso, ele utiliza esses documentos policiais e paroquiais para descobrir essa história.
E aí ele fala pra gente que a Zeferina foi conhecida assim, ela, nesses documentos, porque ela foi presa. E aí, Uhum. tendo sido presa, tinha a ficha policial dela, né? E ela Sim, foi, e ela foi presa acusada de incitar revolta. o que é ótimo. Exato, mulheres que se revoltam. É, então. E ela se rebelou e construiu, junto com outros escravizados fugidos, o Quilombo do Urubu, Que é em Salvador, né? que é em Salvador, justamente, no subúrbio de Salvador. Uhum. Os quilombos eram territórios para onde fugiam negros e negras escravizados no Brasil. É, e o mais conhecido deles é, sem dúvida, o Quilombo dos Palmares. Conhecidíssimo. Famoso. É, mas existiram muitos outros. A gente Sim. muitas vezes dá muito enfoque ao Quilombo dos Palmares, pela importância que teve, claro. A gente precisa conhecer essa história, mas Claro. muitos outros quilombos existiram no Brasil, em diferentes regiões do país, né? E nos quilombos não tinham só africanos ou negros e negras, tinha também populações indígenas, o que Sim. aponta para uma espécie de solidariedade e luta conjunta durante o período colonial e escravista aqui no Brasil. Sim. E os quilombos também são experiências que falam muito sobre a agência dessas populações, né? Sim. E sobre o quanto elas não ficaram passivas diante desse sistema da escravidão. Uhum. E aí, como você mencionou, Júlia, esse quilombo ele ficava em Salvador, no subúrbio de Salvador, e nele a Zeferina foi uma liderança, ela era uma mulher Sim. liderança de um quilombo, ela inclusive foi nomeada como rainha, em referência ao papel de aglutinação que ela era capaz de promover naquele espaço. Sim. E aí, na noite de 18 de dezembro de 1826, porque é importante também saber que essa é uma experiência do começo do século XIX, Sim. a Zeferina planejou um levante, um ataque contra a cidade de Salvador. E ela estava querendo se haver com a elite escravista e também queria ampliar a liberdade que as pessoas que estavam no quilombo do Urubu já tinham conquistado para ainda Sim. mais pessoas. Expandir, né, esse quilombo. Exatamente. Destruir essa estrutura que faz com que Claro. pessoas, que fez naquele período com que pessoas fossem escravizadas. Sim. E, mas, infelizmente, o plano foi descoberto. E aí, isso também é a causa do insucesso Uhum. dessa revolta. E foi assim que a polícia do Império acabou por prender a Zeferina, sentenciando ela à morte, o Sim. que é um final bastante trágico, Muito. a gente deve dizer. E que anuncia também a violência que o Estado segue perpetrando contra pessoas negras no Brasil, né? Com certeza. E eu acho que, sobretudo nesse momento, é preciso que a nossa memória relembre o passado para não deixar que se repita no futuro Sim. ou nesse presente que, enfim, que a gente está vivendo agora e que é bem, bem triste. Sim. É, É é isso, importante agora a gente já sabe quem é a perceber. Zeferina. Sim, é importante, mas reforçando isso, né, o quanto é importante a gente perceber que esses ícones existem e que eles estão aqui para trazer informações da história, para a gente aprender com isso e não repetir os mesmos erros, né? Sim, Enfim. exato. Então, bom, a Zeferina, a gente já sabe quem ela é, agora eu acho que vale olhar um pouco mais atentamente para a pintura, né? Sim. Então, essa pintura do Dalton Paulo, ela foi realizada com tinta óleo sobre tela. Ela mede 61 por 45 centímetros, então não é uma tela enorme, né? A E gente ela tem pode. o formato retrato também, né? Que é esse formato em pé, assim, né? O deitado é Sim. paisagem sem o retrato. Né? É como o seu, que aparece aqui pra gente. Sim, isso. Sim. É, a gente pode notar, talvez seja legal dar
um enfoque que a tela tem esse risco central, né, na tela, e é Isso eu um veio, uma consigo. espécie de veio branco central, né? Isso que faz com que a gente note que o quadro é composto por duas telas unidas, né? Essas telas unidas que criam esse veio branco central, elas fazem referência à junção de histórias perdidas, né? Que podem e devem ser unidas, assim, é como se juntando essas duas telas o artista estivesse reconstituindo essa história, que é a história da Zeferina. E eu mencionei há pouco que os suportes no trabalho do Dalton falam bastante sobre a prática poética dele e adiciona significado, e a gente pode notar isso bem expressivamente aqui, nessa escolha, por exemplo, Sim. né, de trabalhar com duas telas e unir as E a duas para própria, representar. e a própria escolha de ser pintura, né? A própria escolha de ser um retrato. Existem algumas maneiras de você contar a história, né? Se você escolhe um retrato, você está fazendo uma escolha já direcionando para um lugar que você quer que as pessoas olhem, né? Um lugar, Sim, talvez, da história da arte também. Assim. sim. Eu queria. Você pode voltar para aquela imagem que é maior? Que eu queria falar um Claro. pouco do fundo agora. Sim. É possível notar ainda esse fundo, que é verde azulado ou azul esverdeado, Ah, eu Júlia? diria, para mim é verde. Para mim é um Muito bem. verde. Não Então, sei. é um verde azulado. É. Que esse é um fundo verde que remete à fotopintura. A fotopintura foi uma forma Ah, de só retrato. desculpa, eu acho que é verde porque o Dalton mesmo fala sobre trabalhar muito com verde, né? Pelo Sim, verde ele ser gosta. contraste do marrom, da cor, Então, né? polêmicas. Vamos ver o que as Ah, pessoas acham. Se elas acham que é você verde, verde comenta, azulado. comenta isso, é verde azulado ou azul esverdeado? Exato. É, Então, esse fundo, que a cor a gente ainda vai decidir até o final dessa live, ele remete à fotopintura, que é uma forma de retrato bastante difundida no Brasil, na metade do século XX. Nessa maneira de representar, as fotografias podiam ser retocadas e até receber novos elementos, como um detalhe nas roupas. E hoje quase não se faz mais. Eu não vejo mais pessoas fazendo fotopintura, porque Uhum. com o advento de novas tecnologias fotográficas, como o próprio celular, a fotopintura É, perdeu um lugar, assim, e o Photoshop, né? E que o também próprio já dá um Photoshop. jeito nesse, Então, nesse Illustrator, retoque. eles já desenham tudo. Sim. A referência para a criação da imagem da Zeferina vem de uma fotografia, justamente, do Alberto Henschel, que é foi um fotógrafo teuto-brasileiro, que inaugurou na Bahia e depois em São Paulo um estúdio fotográfico, onde ele retratou diferentes estratos populacionais brasileiros, incluindo aí negros e negras, né, durante a segunda metade do século XIX. Essas fotografias, elas atenderam à visualidade que estava em voga na época. Muitas pessoas escravizadas foram levadas a esses estúdios por seus senhores. Outras fotos foram realizadas e exploradas na chave do exótico e vendidas como souvenir a estrangeiros. E ainda outras foram utilizadas como documentos etnográficos para trabalhos ditos científicos, mas houve também fotografias de negros livres e forros, o que criou uma iconografia bastante fundamental, embora passível de crítica, né, pelo tipo de retrato que fez, Sim. mas que criou uma iconografia das pessoas negras no Brasil no 19, né? Uhum. Sobre esse fundo azul, a gente vê finalmente a Zeferina. É, Ela é uma mulher negra, né, que veste uma roupa vermelha. É um vermelho bem profundo, um vermelho mais escuro,
né? Pouco Bordô. vivo, assim. É, Uma coisa meio bordô, sim. é, E que faz... parece remeter que o tecido é veludo, né? Que o vestido, a roupa dela é feita de veludo. O que é um tecido nobre e que também enobrece essa figura. sim. A gente também pode notar o decote da, da Zeferina. É, esse decote, diferente da fotografia do Henschel, esse decote ele não é muito baixo, ele não dá a ver muita coisa, justamente porque as fotografias do Henschel sexualizavam, hipersexualizavam as mulheres negras, e aqui o Dalton faz um movimento de apontar o quanto essa imagem original tinha Sim, essa hipersexualização e o quanto ele não reproduz esse sim, tipo de visualidade que se atribuiu às mulheres negras, né? sim. E é interessante isso porque, de novo, retoma uma coisa de uma roupa que enobrece, que traz uma força, que traz uma potência. Então, a roupa tem muita importância nesse retrato, né? O veludo, a cor, é uma intensidade que faz parte da figura da Zeferina, né? Sim. Inclusive, falando nisso, esse vermelho remete a uma divindade do panteão iorubano, das religiosidades de matrizes africanas no Brasil. Essa divindade, o orixá, é chamada Yansan, ou Oiá, e a cor vermelha associa a figura da Zeferina a essas divindades. Yansan, ou Oiá, é associada aos ventos e às tempestades, e ela também, na mitologia, é uma guerreira, como guerreira foi a própria Zeferina. Sim, Agora, atentando para outras características do rosto, ela tem um cabelo curto, né? Um cabelo curtinho, um olhar bem profundo, que vocês podem depois compartilhar com a gente qual que é a sensação que esse olhar causa em vocês. sim. E De novo, voltando, desculpa te interromper, mas de novo, imagina. voltando, já que as pessoas vão desenhar a Zeferina, é importante olhar com muito carinho para todos os detalhes que são importantes no desenho, né? Assim, a interpretação vai de cada um, mas é importante ver o que o desenho traz de informação para além daquele retrato que a gente enxerga, né? A delicadeza do retrato do olhar, a delicadeza do babado da roupa, a escolha de cores e contrastes, né? Desculpa, mas... Sim. Sim. Eu fico curiosa porque é muito difícil. A sensação que um olhar causa na gente é muito difícil de falar para as outras pessoas, né? Por isso que eu Claro, perguntei aqui também. Eu acho que quando a gente abrir os comentários, as pessoas podem compartilhar conosco o que elas acham que esse olhar da Zeferina, com o que certeza. passa, né? Qual que é a sensação que causa Uhum. neles. Enfim, vocês que estão assistindo, na verdade. Sim. Inclusive, daqui a alguns minutinhos eu já vou abrir para as pessoas fazerem perguntas. A gente já está terminando. Tá, tudo bem? Sim. Em alguns momentos da tela, não apenas no rosto, mas eu acho que esse detalhe evidencia, a gente pode ver que o fundo branco contamina, né? A tela inteira, o retrato. E eu acho bonito isso, porque anuncia o gesto do Dalton, do artista, né? Ao pintar, ao preencher esse quadro. Sim, Mas, talvez o que mais chame a atenção seja o nariz. Então, sim. As pessoas sempre perguntam bastante por que o nariz é desse jeito, né? E chama bastante atenção porque a cor destoa do resto da composição. Né? Os uhum. tons de marrom e preto que estão na pele da Zeferina contrastam bastante com esse nariz que é bem mais claro Sim, e que provoca, pelo menos em mim, um certo incômodo, uma dissonância, né? O artista, o Dalton Paula, parece querer chamar nossa atenção aqui para características fenotípicas negras e que não raro foram vistas como fora do padrão, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, na noção de cor de pele, ou no que se com atribuiu certeza. como universal, como aquele tom pálido que compôs durante muito tempo as caixas de lápis de cor, né? Uhum. Esse incômodo visual
eu acho que promovido por essa dissonância, é uma provocação, eu me sinto bastante provocada por isso, acho que provoca todo mundo que observa a obra, a pensar sobre a representação do negro na história da arte, né? Enfim, como se escolheu pintar Sim. essas pessoas. E como o destaque vem pro nariz, o que significa como padrões estéticos que a gente tem, quais são os referenciais que a gente foi ensinado a seguir, assim, né? Por que a gente entende como algo diferente, que é algo que não está dentro desse padrão? Quais foram os padrões que foram impostos para a gente durante todos esses anos, né? Exato, e o que a gente atribui como bonito ou feio, né? Exato. Bom, eu sou super suspeita para falar que é lindo, mas, Não enfim. tenho dúvida. É mesmo. Então, esse lindo retrato da Zeferina, do Dalton Paulo, eu gosto muito, sou super suspeita. Posso tecer muitos elogios a ele. Acho que reafirma a nossa necessidade de ver mais pessoas negras representadas em museus e instituições de arte. E também fala da importância dessas histórias que nunca foram silenciosas, mas que foram muito silenciadas na história do Brasil, né? Sim. E que compõem a história de parte significativa, de mais da metade da população brasileira que precisa se ver, quer se ver, deve se ver representada e reinscrita e autora e protagonista nas mais diversas formas, em diferentes linguagens, na história oficial do Brasil, na história da arte, Com também nas certeza. instituições, museus, nos livros didáticos. Nos acervos. Nos acervos, justamente. Então, eu acho que de autoria negra, né, representando uma pessoa negra, esse quadro é uma conquista para o acervo do MASP. E foi doada pelo artista nesse contexto, né, da exposição de histórias afroatlânticas e junto ao trabalho do Dalton, vários outros artistas, 19 outros artistas, doaram trabalhos para o MASP e esses trabalhos agora fazem parte da coleção, pluralizando a coleção, né, diversificando um pouco mais. Ainda há muito o que ser feito, sem dúvida, mas esses trabalhos também dão uma dinâmica de atualização e de inserção dessa produção que sempre foi tão pungente no Brasil e tão relegada, né, a espaços que não eram espaços institucionais. Então, vamos olhar ela uma última vez inteira? Eu só ia falar o quanto isso se relaciona à ausência do brinco, né? Eu não última comentei coisa. a ausência do brinco? Não. Como uma última coisa, você falou um pouco sobre os aparecimentos que tem da tela dos brancos que tem de fundo, assim, né? Sim. A parte da manualidade em que a gente consegue perceber que ele desenhou, que ele tem um contorno, mas a gente aqui no brinco a gente não falou o que pode ser a ausência desse brinco, né? Ele não é um brinco, né? Ele é a ausência do brinco. Ele se delineia como um brinco, né? A gente vê essa parte em branco ou vazia nas orelhas da Zeferina, onde deveria estar um adorno, né? Uma peça de adorno do corpo, um elemento de embelezamento dessa retratada, mas que não está aí, que está ausente. Aí é mais uma ausência para ser refletida. Né? E aí agora diretamente anunciada pelo artista. Aí a gente vê que tinha que ter uma coisa que não tá. Né? Então essa também é uma boa pergunta. O que essa ausência anuncia? O que as pessoas acham que essa ausência anuncia? Sim. Acho que é isso. Vamos abrir para as perguntas? Vamos. Tem algumas já que estão aqui na caixinha de perguntas que eu vou ver. Aqui, ó, gente. Para mim é verde. Verde dos retratos sertanejos colonizados desbotados. Então, verde é. E o L é autoridade para dizer que é verde, então. Então a gente vai entender como verde. Um ponto para verde, então. E um ponto importante. Mais um aqui. Verde, piscando ainda.
Quando ele aparece com o João de Deus, isso fica bem explícito, né? Porque o retrato do João de Deus Nascimento, o fundo é indubitavelmente verde. Uhum. Só tô vendo Mas aqui. aí, mas aí não vale usar conhecer o artista, saber que ele gosta de pintar com a cor verde e usar essa side information para essa informação auxiliar. Ó, tem alguém perguntando aqui como a arte contemporânea se relaciona com a historiografia e a história oficial. Pensando que aqui o Dalton Paula seria uma dessas pessoas que está trazendo a arte contemporânea, né? Como que você acha que a presença do Dalton pode se relacionar com a historiografia e história oficial, né? Ele já se relaciona, o Dalton, e muitos outros artistas. A gente poderia também falar da Rosana Paulino, que também trabalha com documento, que ela também trabalha com essa visualidade de documentos produzidos durante, sobretudo o 19, né? Sim. Durante esse século específico da escravidão no Brasil. Eu acho que vários artistas contemporâneos, como é o caso do Dalton Paula, estão preocupados em reescrever essas histórias a partir de uma perspectiva que não seja a perspectiva da subalternização, do silenciamento. Então, aqui, a autoria do Dalton faz com que a sensibilidade em relação ao que são essas histórias sejam explicitadas. A gente tem no trabalho dele uma referência bem clara, bem direta, bem objetiva do quanto essas figuras negras podem e devem ser reescritas pela arte contemporânea. Sim. E o quanto isso pode ser feito numa outra perspectiva, que não é a perspectiva da iconografia e da visualidade do período escravista no Brasil, que é sempre uma imagem absurdamente violenta, né? Sim. Ou falsamente apaziguadora, aquela imagem que quer fingir que durante os piores períodos da história do Brasil estava tudo bem. Então, eu acho que esses artistas contemporâneos fazem enfim, uma boa leitura, um bom balanço entre uma perspectiva que seja mais que, embora denuncie a violência, faça isso de um jeito que aponte para histórias mais plurais, né? Sim, super. Vamos ver mais uma pergunta. Ixi, é muito grande, não coube. Mas a princípio a pergunta era se é feito sobre uma tela ou sobre livro, né? Porque ele tem alguns trabalhos que também são feitos em outros suportes. Você contou um pouco sobre aquele instrumento. Que outros suportes você acha que tem também? A bateia, tem os livros, ele já usou o carrinho de... Amanhã, acho que vale a pena todo mundo ver a live, que ele vai contar um pouco sobre a aproximação deles com esses outros suportes. Mas essa tela em específico foi feita sobre tela, uma tela feita sobre tela, uma pintura feita sobre tela. Ele tem uma série, mais que uma série, na verdade, cujo suporte são os livros, enciclopédias, mas não é o caso nem da Zeferina, nem do João de Deus Nascimento, porque ambos olham sobre tela. Tem os próprios alguidares mesmo, né? Que são aqueles objetos que são usados em religiões também de matrizes africanas, né? Feito em cerâmica. Ele também pinta sobre cerâmica, por exemplo. Sim. Vou ativar os comentários. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa. Se alguém mais tem o que comentar, se alguém ainda quer refutar que é azul. Poxa, mas ninguém falou o que o olho da Zeferina causa. Essa que era uma pergunta que eu realmente, honestamente tinha, que era saber qual que é a sensação que o olhar da Zeferina causa nas pessoas. Mas tudo bem também, se as pessoas não tiverem questões agora, a pintura é de 2018. Eu acho que também tem uma coisa, quem perde o comecinho da conversa perdeu um pouco dessas informações. Essas duas pinturas, elas foram feitas especialmente para a exposição Histórias Afroatlânticas, então o artista fez para a exposição, e depois que a exposição saiu, elas passaram a ficar
no segundo andar do museu, que é o acervo em transformação. Uhum. Tem um pessoal que está perguntando sobre algumas coisas que a gente já falou também, né? O Hélio perguntou sobre a fotografia do Henschel, que acho que você também comentou um pouco. Tem um pessoal perguntando sobre o nariz, chamar a atenção. Que mais? Aqui, ó, tem alguém que comentou. Para mim, o olho dela causa um descontentamento com histórias não contadas na educação brasileira. Olha que legal. O que mais? O olho foi uma das primeiras coisas que notei. É forte, é decidido. Eu também acho decidido. Uhum. O olhar tem muita força, o olhar dela causa segurança de uma mulher incrível, um olhar de alguém disposto à luta mesmo, um olhar que transmite sinceridade, uma mulher de decisão. Sim. Legal, é um ótimo jeito de terminar, assim, né? Pensar no olhar da Zeferina mesmo. Sim. Tem gente que já está desenhando a Zeferina, né? Que legal. Sim. Bom, a gente pode seguir essa conversa amanhã. Hoje a gente olhou muito atentamente para esse quadro em específico, que é o quadro da Zeferina, mas amanhã, na MASP Live, a gente vai conversar com o artista, e aí a conversa com ele vai ampliar um pouco o escopo da produção. A gente não vai olhar só para a Zeferina, a gente vai olhar também para o João de Deus, a gente vai olhar para outras coisas que ele fez ao longo da carreira dele, então vocês Sim. vão poder conhecer também um pouco a diversidade da produção do Dalton e, claro, é sempre muito bom ouvir o artista falar sobre o seu próprio trabalho. Ele vai poder tirar várias dúvidas nossas e apontar também, enfim, as escolhas que ele faz para a produção incrível, que eu sou super fã, que é a produção do Dalton Powell. Sem falar que é uma conversa super gostosa com ele, né? Acho que Sim. acessível e sobre uma urgência, assim, né? Um tema importante pra gente. Sim. Que legal. Obrigada, gente, por todas as participações, esses comentários incríveis, o interesse de vocês também. Para a gente é importante dar sentido para o nosso trabalho feito de casa. Uhum. Eu espero, sinceramente, desejo muito profundamente que todos vocês estejam bem, seguros e com saúde, e que vocês possam em casa, sim. Para quem pode ficar em casa e quem Também, não puder claro. ficar em casa, que esteja saindo bem protegido. E amanhã, às 6, a gente se vê na live com o artista, com o Dalton Paula. Sim. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Até. Tchau. Tchau.